A primeira coisa que a gente tem que ter conhecimento, quem vai aqui do lado, em frente ao Banespa, dá para observar que existe um cilindro enorme da Air Liquide, a empresa que fornece o gás. Eles dizem que esse cilindro é uma central de captação de oxigênio, mas na realidade isso é um reservatório de acumulação do oxigênio em forma líquida. Tá? Ali dentro tem oxigênio em forma líquida. E dependendo do consumo hospitalar, quando ele chega a um nível crítico, ele é reposto com oxigênio em forma líquida. Dentro desse cilindro existe uma pressão muito alta. E o que acontece? Essa parte líquida tem que ser transformada em gás, porque ninguém bebe oxigênio. Oxigênio é aspirado. Se vocês tiverem um pouquinho mais de atenção, vocês vão observar que na emergência, logo na saída, existe uma tubulação que começa a acumular gelo. E o hospital é da década de 40. Antigamente as construções eram todas embutidas dentro de parede. Atualmente a construção civil moderna, tudo é aparente. Se faz o rebaixamento de gesso. Uma vez tendo algum problema de vazamento, escapamento, é só tirar a placa do gesso, ver que para a tubulação existe válvula de seção que abre e fecha e faz o reparo sem necessidade de quebrar a parede. Mas, permitindo no hospital de uma certa idade, parte da tubulação é dentro de paredes. A tubulação essa que a gente não sabe, não tem a planta física. A gente não tem noção de como essa tubulação, por onde ela passa. Com a ampliação do hospital, cobertura de novas enfermarias, a necessidade de aumentar a quantidade de consumo de oxigênio. Então as populações são aparentes. E a gente pode jurar, e com exceção, parece que de 2 países da Europa, não recordo mais, e o Canadá, toda a tubulação que faz referência à passagem de gás na cor verde é oxigênio. Tá? É um tubo verde, ele passa lá é o gás. Se for verde, é o oxigênio. Tá? É uma convenção quase universal. Bom, e por que na saída dessa tubulação, logo no início dela, formam verdadeiros blocos de gelo? Justamente a transformação do oxigênio de forma líquida para forma de gás. Ele é árido em calor, ele quer roubar calor de tudo quanto é parte. Chega um ponto, atinge a temperatura de 0 graus e começa a congelar. Se vocês observarem do lado, existem umas barras verticais que eles chamam de colimadores ou vaporizadores. É quem fornece o calor a essa tubulação. Porque senão, esse gelo fica praticamente arrebentando a parede toda do hospital. Então passa nessa fase aqui, recebe o calor e não há o congelamento da tubulação. Como eu falei anteriormente, dentro desse cilindro existe uma pressão muito grande. E ela não pode ser enviada pelas tubulações de oxigênio com esse valor. Então, o que acontece? Há uma redução da pressão que a própria Air Liquide, a empresa que fornece o gás, estabelece em torno de 4 a 6 kg/força por centímetro quadrado. Ou seja, a pressão de Reichl. Isso é estabelecida pela própria Air Liquide. A gente chega no pronto-socorro, no centro cirúrgico, no CTI, nas enfermarias, na maternidade, abrindo um bico de oxigênio, se colocarmos um aneróide, nós vamos observar que a pressão está em torno de 4 a 6 kg/força por centímetro quadrado. Então, em princípio, nós já temos o primeiro elemento que faz parte do uso da área da saúde, da área médica. Quem foi em direção à Secretaria de Centro Cirúrgico, o pessoal mais cedo, naquele corredor que ia para o antigo CTI, logo quando a gente entra, à nossa direita, existe um pequeno compartimento com uma grade azul. Ali que ele tem? Existem 4 cilindros de um lado, 4 cilindros do outro lado, ligado à tubulação, válvula de segurança, redução e passagem do gás. Que gás tem ali? Ali tem o protóxido de azoto
ou o óxido nitroso ou o gás hilariante. É o único gás inorgânico de uso em medicina com a finalidade somente de analgesia. Ele é sempre associado ao oxigênio para produzir analgesia. Ele não tem outra finalidade, a não ser essa. É muito comum os dentistas usarem isso em combinação, balas misturadas com oxigênio e protóxide de azoto. E gás hilariante por quê? Antigamente, na descoberta, era levado para as academias e fazia apresentações públicas. Então, o indivíduo que descobriu, ele foi fazer a apresentação pública, se cortou, ele bateu numa quina, numa mesa, se cortou e começou a rir. Inalando o gás, e sorria o tempo todo. É o gás que você leva um chute, leva um soco, leva um tiro. Uma vez inalado, você fica rindo para a pessoa que não agrediu. Por isso que é conhecido como gás hilariante. A cor dele estabelecida é azul marinho. A tubulação que passa gás na cor azul marinho, a gente pode jurar que é o protóxido de azoto, ou o óxido nitroso, ou o gás hilariante. Tá? Só que o protóxido de azoto, ele não pode ser administrado puro. Ele tem que ser administrado pelo oxigênio. Por quê? Porque uma vez ele inalado, via as áreas superiores, traqueia e pulmão, ele desloca o nitrogênio e impede a captação do oxigênio. Um físico sueco descobriu que isso causava uma hipóxia de difusão ou uma hipóxia de Fincke. Então o protóxido nunca pode ser administrado puro. Ele é sempre administrado junto com o oxigênio, com a finalidade de produzir analgesia. Vocês quando entrarem no centro cirúrgico, vocês vão observar que ali do nosso material nacional são duas. Uma é que entra no Tacauca, São Paulo, e a outra é na Sul, Porto Alegre. A que entra no Tacauca é a mais forte, que realmente entra no comércio pesado, inclusive para a América Central e parte da África e Ásia. Os cabos do Tacauca, como os cabos da Sul, se nós abrirmos um fluxômetro, é um instrumento que dá vazão à saída do gás. Se nós abrirmos um fluxômetro de protóxido da cor azul, não vai dar saída do gás, em hipótese nenhuma. O protóxido só sai quando o oxigênio é acionado. E o oxigênio sempre fica numa proporção de 25%. Pode botar 20 litros de protóxido, o oxigênio vai entrar numa proporção em que ele vai sair a 25%, que é mais do que o suficiente. Aquele recipiente tem 21%, 25% é mais do que o suficiente para a gente respirar. Vocês vão observar o nosso carrinho de anestesia lá, abrindo, vocês vão abrir, vão fazer o teste, e o protóxido não vai sair. Só vai sair quando abre o oxigênio. O sistema de segurança que existe nos carros de anestesia.